Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui há uma pergunta que veio, uma ideia de vídeo que veio a partir de um inscrito, que é sobre a matemática da vida e a matemática de alguém que fez na faculdade. Então, confiram aqui qual é o vídeo a que me refiro, de alguém que está numa faculdade e gostaria de tirar esta dúvida, ok? Vou mostrar aqui um vídeo que eu achei, que partilharam comigo, né? E alguém gostaria de saber. Então vamos todos ajudar a ele. Quem é moçambicano já comenta aqui embaixo para ajudarmos ele nessa pesquisa, ok? Eu também espero que ajude a ele de igual forma. Muito obrigado. Olá, moçambicanos e moçambicanas. Eu sou Marcos Vinícius Soledade, sou estudante da licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Eu quero convidar vocês para fazer uma pesquisa junto comigo. Eu sou pesquisador em educação matemática, né? E estou desenvolvendo para saber qual a matemática de Moçambique. Então, qual a matemática que vocês têm para além da sala de aula. Então, aqui no Brasil, por exemplo, temos o pedreiro, que ele faz a matemática dele a partir da construção das casas. Então, mesmo sem ter ido à escola, ele consegue fazer toda uma casa sem a matemática da escola, mas com a matemática que ele aprende na vivência dele. Por exemplo, na feira, o que vocês chamam de mercado, né? Os agricultores vão lá, vendem verduras, vendem produtos alimentícios vegetais ou de origem animal, sem precisar ter ido à escola. Então eles fazem tudo com a matemática que eles aprendem da própria vivência deles. E aí com isso queremos saber qual é a matemática da vivência de vocês. Nós africanos, por vezes, não precisamos de ir à faculdade para aprender a matemática. Existe aquilo que nós chamamos de matemática da vida. Você, sem saber que está fazendo a matemática avançada, você todos os dias trabalha com a matemática. Então, neste vídeo eu vou falar sobre isso. Já agora, comente, curta e siga o canal. Então, todos os dias você faz a matemática avançada sem precisar nem sequer de ter ido à escola. Você faz aquela matemática onde? No mercado, na rua, fazer os seus trabalhos, no transporte coletivo. Aquela matemática avançada que você aprende no teu cotidiano, no seu dia a dia. Esta matemática de que eu estou a falar. A matemática da vida é aquela do dia a dia, que nós aprendemos todos os dias, por exemplo, quando eu estou a dividir um alimento com alguém, quando eu estou a servir em um prato, para saber qual é a quantidade que eu devo servir, uma vez tem que ser igual comigo e da pessoa que vou servir. É aquilo que nós fazemos quando vamos ao mercado, queremos saber as quantidades de alguma coisa. É esta matemática da vivência que nós fazemos todos os dias, às vezes sem saber que estamos a fazer a matemática que deve ser aprendida lá na escola. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é uma vendedora do mercado. Ela vende lá tomate. Ela vende em monte, geralmente de 4 tomates a 20 meticais e dependendo do tamanho também. 5 tomates a 30 meticais. O metical é a moeda que nós usamos aqui. Por exemplo, a pessoa paga com 50 meticais, ok? E quer tomate de 30 meticais. Então a pessoa, sem calcular, por vezes sem precisar de anotar em nenhum sítio, ela já sabe quando é que tem que devolver de troco, ok? Porque é aquela matemática que ele já vê, ele já decorou, por exemplo, mesmo a medir o tomate, ela já sabe que eu vou medir assim, quando a pessoa chega, paga com esse valor, vou dar troco de X, quando paga com 100, vou dar troco de X. Então esta é a matemática do dia a dia, a matemática que nós não precisamos de ir à faculdade para aprender, ok? Vou dar um outro exemplo, por exemplo, da comida. Aqueles que têm famílias amplas, né? Quando estão a dividir comida, quando estão a dividir os seus alimentos, vamos supor, eles compraram 4 peixes, ok? E eles são quantos? São 8 agregados. Então, 4 peixes estão para 8 pessoas. Então, esta matemática não precisa, é aquilo que nós chamamos de matemática aritmética. A pessoa precisa, não precisa ir para a escola, ela já sabe. Só no dia a dia, ainda criança, por exemplo, tem um peixe, vamos dividir por dois, é pelo meio, ok? Então, esta é a matemática que nós não precisamos de ir para a escola, ok? Se já está a gostar disto aqui, comente aqui o que você acha sobre isso e coloque um like e não se esqueça de subscrever. Eu vou dar um outro exemplo também do caso dos pedreiros. Os pedreiros, quando estão a alinhar os blocos, quando estão a precisar de saber a quantidade de cimento que precisam para aquela obra, a quantidade de areia, ok? Usando a matemática, vocês sabem, seria, por exemplo, de usar cálculos de medida, de proporções, de ângulos para alinhar o bloco, ok? Ele só de usar uma niveladora, ele já sabe que, eu não sei como é que chama aquele líquido que vem ali na niveladora, para saber se o bloco está bem alinhado ou não, ok? Então isso ele aprende no dia a dia, no cotidiano,
como é que se alinha um bloco, como é que se faz um reboque, são a quantidade necessária para rebocar uma casa. Ele aprende isso no cotidiano, dia a dia. Então, só para fechar, eu diria que a escola ensina aquela matemática dos livros, ok? Ensina aquela matemática dos livros, que é para nós aprendermos e decorarmos, para passarmos nos testes, nas provas. Enquanto a vida, o dia a dia, ensina a matemática da sobrevivência. Você aprende aqui para saber, para ir ao mercado, para aprender alguma coisa, para comprar alguma coisa, você saber alguma coisa. Então, esta é a matemática da sobrevivência, ok? Eu não sei se o que eu falei aqui dá para entender, dá para perceber, mas a ideia era ajudar a entender que não existe uma diferença entre a matemática daqui da África, de Moçambique, e a matemática dos outros países, ok? Então, se você já gostou deste conteúdo, comenta aqui o que você achou, ok? Se há algo gostaria de acrescentar aqui, pode comentar aqui embaixo, eu vou levar em consideração a isto e vamos aprender juntos, afinal de contas estamos aqui para aprender, ok? Então, um forte abraço, até um próximo vídeo.